Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 64 do Pode Se Acalmar, o seu podcast de saúde mental e comportamento. Você sabe, esse é o momento que você tem para respira. A gente vai falar sobre o que passa na nossa mente, sobre o que passa aqui dentro também, para a gente conseguir entender melhor como é que a gente está vivendo tudo isso, né? A gente sabe que os relacionamentos costumam ser um dos espaços mais importantes da nossa vida, mas para muitas pessoas, esse também é o cenário de um intenso sofrimento emocional, marcado por um medo constante de abandono, de rejeição, de perda. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre transtorno de personalidade borderline e o impacto que isso tem dentro dos relacionamentos. Para me ajudar a falar sobre esse tema, a minha convidada de hoje é a psicóloga Luciana Garcia, que já está aqui conosco e a quem eu já dou as boas-vindas. Luciana, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Bem-vinda. Obrigada, Júnior. Obrigada pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui. Muito bem, você encontra a Luciana nas redes sociais, tá? No Instagram, o IG dela é lucianagarcia.psi. Simples assim, facílimo de achar, tá? Sem nenhuma firula, né, Luciana? Sim. lucianagarcia.psi, você vai encontrar ela nas redes sociais. Ela fala conosco nesse momento ao vivo de Salvador, capital da Bahia. A Luciana é psicóloga especialista em psicopatologia e terapia de casal e relacionamentos. Também tem formação em terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental dialética e prática baseada em evidências, formação em casais, dentre outras. Luciana, esse é um dos tipos de transtornos que ele é um dos populares também, né? Só não mais do que a ansiedade, que eu acho que a ansiedade ela ganha de todos. Mas Uhum. borderline, ela também é muito conhecido. Eu queria começar pelo começo, né? O nome em si, antes de eu te perguntar o que que é borderline, eu queria dar um passo anterior ainda para te perguntar. O nome oficial seria transtorno de personalidade borderline. Primeiro, eu queria que você nos explicasse o que que é uma personalidade e Uhum. o que que é um transtorno disso. E em seguida, que você nos desse esse conceito curto, resumido, sobre o que que seria o borderline. Certo. Bom, personalidade é uma estrutura, né? Uma estrutura de funcionamento que todos nós temos, seres humanos. Então, é uma estrutura que se origina na infância e vai até 20 anos de idade, mais ou menos. Depois disso, ela é lapidada, mas não mais modificada, certo? Então, é uma estrutura relacionada ao padrão da gente pensar, sentir e agir, tá? Então, é quem nós somos no mundo, né? Como a gente pensa, como a gente sente, como a gente se comporta. E essa estrutura, ela, no borderline, a gente vai ver que ela é uma estrutura mais intensa, né? Uma estrutura muito intensa e tem algumas fluidez por conta do ambiente, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Uhum. É, da personalidade, a gente precisa deixar bem claro isso. É uma estrutura, um padrão de funcionamento que não pode ser modificada a 180 graus depois dos 20 anos, né? Ela vai sendo lapidada, ok? Bom, existem alguns fatores que compõem a personalidade, né? E isso é importante falar. É uma teoria mais vigente da ciência que se chama Big Five, teoria dos 5 grandes fatores de personalidade. Então, são os fatores que compõem a nossa personalidade, que é o quê? A conscienciosidade, então, a forma como a pessoa é responsável quanto aos, né, a sua vida, a sua rotina, né, uma pessoa altamente preocupada, né, em realizar ali os seus deveres. A amabilidade, que é uma pessoa mais autocompassiva e compassiva com o próximo, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais empática também. Extroversão, que é uma pessoa mais sociável, uma pessoa que gosta de socializar, que gosta de estar em contato com outras pessoas. Tem também a abertura à experiência, que é uma pessoa que gosta de viver novas
situações, que tem muita criatividade, que gosta de viver novas experiências, e tem o neuroticismo, que é o quinto fator, não é em ordem, mas o quinto fator que eu estou falando, Uhum, que compõe muito o borderline, né? A pessoa que tem o borderline, que significa um fator referente à instabilidade emocional, uma instabilidade de humor muito grande, e que experimenta ansiedade, tristeza, angústia. Então, quanto mais uma pessoa tem o fator neuroticismo, mais ela é instável, mais ela experimenta essas emoções desagradáveis, tá? uhum. Você falou É, que até os 5 anos, essa personalidade ela vai sendo criada, ela vai sendo criada, não sei se é essa a palavra certa, e que depois ela sim, pode ser moldada, né? No caso, uma pessoa com borderline, ela nasce com isso, ou tem algum outro fator que pode acabar causando um borderline? Como que funciona esse início do borderline na vida de uma pessoa? sim. É, a pessoa com borderline, ela tem alguns componentes também, né? Então, assim, existe o componente genético, existe o componente biológico e o componente genético, biológico e de ambiente, invalidante, tá? Então, o Uhum, genético significa o quê? Se uma pessoa tem borderline, tá? Eu sou mãe, tenho borderline, e aí eu tenho um filho. A probabilidade desse filho nascer com borderline é grande, tá? Por quê? Porque a herdabilidade desse transtorno é grande. Então, tem uma carga genética alta, ok? Tem também a parte da biologia. Então, significa o quê? O cérebro do borderline, da pessoa que tem borderline, ela é diferente. A ciência já viu que é diferente. Então, não é somente comportamentos ali diferentes que o borderline tem. Tem uma estrutura cerebral também diferente. Então, tem uhum, uma estrutura no cérebro, uma área chamada o sistema límbico, né? E existe uma estrutura no sistema límbico que é responsável pela regulação emocional. Essa estrutura no border é hiperativada, ou seja, ela percebe, ela capta as emoções de uma forma muito mais intensa. Então, por isso, né, que as emoções no borderline são exacerbadas, porque o sistema que capta, né, essas emoções, que é o sistema límbico e a amígdala, né, que é uma estrutura dentro do sistema límbico, ela capta de uma forma mais forte. E aí, a desregulação emocional, ela entra, né, em xeque aí. uhum. Você E tem algum tem o exemplo prático de como poderia ser essa reação exagerada, esse sentimento extremo, por exemplo, dentro do relacionamento, de algum paciente que você já atendeu? Ah, eu estava dentro de um relacionamento, aconteceu isso, eu reagi assim. Você tem algum exemplo prático? Sim, eu atendo, né, muitos pacientes com esse transtorno e muitos vêm bem tristes relacionados a término de namoro, Uhum, relacionados a briga no namoro. Então, nem sempre são términos, mas eles entendem como término, eles entendem como rejeição, como abandono. Então, por exemplo, um parceiro, né? Geralmente, quem tem personalidade borderline é mulher. Então, a porcentagem é de é 75% mesmo? mulheres para 25 homens. Lógico que tem aí também, pode ter também a subnotificação, né? Porque homens Uhum, procuram menos tratamento, sim. né? Mas a gente entende dessa forma esse mapeamento. Uhum, Então, geralmente, as mulheres vêm procurando o parceiro mudou, né? O parceiro tá diferente, ele tá mais frio, ele tá com um comportamento, né, estranho e já pensa, poxa, ele não tá gostando de mim da forma que gostava. Ele não tá me amando da forma que me amava, né? Eu não sou mais importante para ele. Então, uma situação pequena se torna uma situação muito grande, né?
E aí coloca em xeque também o relacionamento. Será que ele me ama? Será que a gente tem a ver um com o outro, né? Então, assim, são explosões de sentimentos, são Uhum, intensidades de sentimentos muito grandes. É que uma pessoa que tem uma regulação emocional estabelecida vai tentar ali racionalmente, né, entender o que é que está acontecendo, vai conversar, vai ter uma conversa ali efetiva com o seu parceiro, o seu cônjuge, mas essas pessoas, elas ficam desesperadas, achando que vão ser abandonadas, que vão ser rejeitadas, entende? uhum. Então, é muito nessa linha. Uhum. A impressão que eu tenho, Luciana, é que a pessoa que sofre com borderline, ela tem sérios problemas com autoestima, por exemplo, né? Porque diante de uma situação, pelo que você disse, a pessoa escala muito, né? Vamos sair para jantar? Não, vamos ficar em casa. Aparentemente, um exemplo aleatório que eu tô criando aqui, né? Ah, então Uhum, não quer sair comigo, não tá gostando mais de mim, e aquele escala, será que gosta? Vamos terminar, vai haver um divórcio. Então, ela escala uhum, muito e a pessoa sempre tende a trazer a imagem de que o problema é com ela e não com outra pessoa, no sentido de eu não tô sendo suficiente, eu não, sabe? É, sim. tá muito próximo dessa baixa autoestima também, é causada por isso ou é uma consequência do borderline? Assim, como eu Ou é disse, os dois né, juntos? os dois juntos, os dois Ao juntos. mesmo tempo. É, é incrível, né? Como opera aí o borderline, né? A pessoa que tem esse sofrimento, que é um sofrimento muito grande, né? Uhum, Essa pessoa, ela tem uma estabilidade de cognição, ou seja, é uma estabilidade de pensamentos, então tem pensamentos distorcidos o tempo inteiro, tá? E depois eu vou explicar um pouco por que isso, uhum. né? Tem uma estabilidade afetiva também grande, então estabilidade de humor, meu cachorrinho querendo sair. Instabilidade de humor, tá? Então, nas emoções. Instabilidade das relações interpessoais. Então, conflitos constantes, né? Frustração constante quanto ao outro. Instabilidade comportamental. Então, você vê que são as partes da personalidade: pensamento, emoções, comportamento, né? E uma estabilidade no self. Então, o self é o quê? É a identidade. É a forma como ele se enxerga, como ela se enxerga, né, no mundo. E isso tudo aí tem a ver com os fatores que eu falei. A genética, né, que tem ali muito da herdabilidade. A biologia, que o cérebro, ele é diferenciado. Então, como eu falei, tem ali o sistema límbico diferente e tem também o córtex pré-frontal, que eu não cheguei a falar, que também Uhum. ele é diferenciado, que ele é hipoativado, diferente do sistema límbico, ele é hipoativado. O córtex, ele é responsável pela tomada de decisões, pelas funções executivas, que é o planejamento, é, tomada de decisões, organização, né? Então, como está hipoativada essa área, o borderline, ele tem dificuldade de organizar, de planejar, né, de tomar decisões. Também é uma área responsável por controle dos impulsos. Então, já como o controle do impulso está diminuído, ele tende a ser uma pessoa mais impulsiva, né? Então, essa parte biológica é muito importante. E tem aí também a parte ambiental. Então, o ambiente, ele exerce muito poder e exerceu muito poder na personalidade borderline. Então, uma pessoa que tem a personalidade borderline, ela desenvolveu muito por conta do ambiente. Então, teve a genética, teve ali a biologia, e se o ambiente for um ambiente invalidante, sem carinho, negligência, podendo ter experiências abusivas, experiências traumáticas, né? Uma interpretação ali da pessoa com borderline como se não tivesse sido amada, não tivesse sido atendida, né? Não sendo atendidas as necessidades emocionais básicas de toda criança, ela vai se perceber, né? Uma pessoa inferior, uma pessoa diferente, uma pessoa menos importante. E ela leva isso para todos os seus relacionamentos, né? Então,
O ambiente aí, ele maximiza toda a estrutura diferenciada aí do borderline, né? Que é a genética, os fatores de personalidade, a biologia. Então, Uhum, o uhum. ambiente invalidante aí é um fator essencial para eclodir essa personalidade borderline, Então, uma entende? criança que teve uma infância ali sem muito afeto, com muita frieza, vamos colocar assim, e na vida adulta entra dentro de um relacionamento tóxico, é uma pessoa que provavelmente tem grandes aberturas para o borderline. Com certeza. Ela vai entender que aquilo ela já conhece, ela conhece da infância, ela conhece ali, né, do vínculo com os pais, da falta de amor que teve. Então, assim, ela tem muitas crenças, né, como eu disse, instabilidade cognitiva, né, muitos pensamentos ali de que, poxa, eu não mereço ser amada, eu nunca sou amada. Isso, né, volta e meia acontece comigo, então eu devo merecer, né? Mesmo estando rodeada de pessoas, ela se sente sozinha, porque tem um vazio intenso muito grande. E esse vazio é emocional, é querendo, né, preencher com outras coisas, porque não foi ensinada a ela a forma exata de amor, de ser amada, de se sentir completa. Então, ela busca ali, né, a regulação emocional através é, das, das relações, né, das pessoas. Então, é uma pessoa que se volta muito para o outro. Aí você perguntou da autoestima. Ela só é completa, né? Isso, lógico, sem tratamento, tá? Uhum. Ela só é completa estando com outras pessoas. Principalmente ali um namorado, né? Porque no relacionamento amoroso isso é muito maior, né? É maximizado. E sendo validada por É, essas pessoas, não só estar junto, sim, né? com certeza, sendo validada, né? Ela procura o Uhum. tempo inteiro sinais de que é amada, de que é importante para aquela pessoa. Então, geralmente, uma pessoa borderline, ela pega uma pessoa preferida, seja na família, seja nas amizades, seja, né, no relacionamento amoroso, óbvio. Então, pega ali aquela pessoa e quando aquela pessoa tem algum comportamento que a frustra, ela entende como não está me amando mais, não é mais minha amiga, não é mais aquela pessoa maravilhosa que eu achei que era, né? Vai de 8 a 80. Era a pessoa mais maravilhosa, erra comigo, não presta, não quer saber de mim, não me ama. Então eu preciso tomar cuidado com essa pessoa, né? Vou ser rejeitada. Muitas vezes rejeita antes de ser rejeitada, seja uma amizade, seja um namoro, né? Justamente por conta dessa proteção. É um mecanismo de proteção. É um Uhum. mecanismo de defesa mesmo, de sobrevivência, né? Foi Mas o que ela aí, entendeu ali na infância. uhum. Diga. Mas aí depois disso, ela volta atrás ou ela segue com essa ruptura, com esse término de relacionamento, término de relação de amizade, ou ela se arrepende, volta, geralmente, qual que é a fase que vem depois disso? Olha, isso depende muito, né? Depende de. Porque tem pessoa com borderline, é uma pessoa, é um indivíduo. Então, Uhum, não dá também para rotular a pessoa com borderline vai agir dessa forma, né? uhum, Mas, na maioria dos casos, a pessoa se arrepende. Por quê? Porque, como ela tem uma dificuldade na regulação emocional, geralmente esses términos, esses rompantes, são impulsivos. Então, não são pensados. Aí depois ela vem, poxa, olha o que eu fiz. Não acredito que eu falei dessa forma. Não acredito que eu terminei. E aí coloca as ideias no lugar, né? E pensa que cometeu ali algum erro. E aí volta atrás. Geralmente é dessa forma. Mas tem alguns que mantêm o orgulho e, como mecanismo de defesa, fala: eu não vou atrás, eu só vou se ele vier atrás, se ela vier atrás, porque ela me decepcionou muito, ela me feriu, ela me magoou. Então, o borderline tem essa sensibilidade muito aguçada. Então, isso aqui já magoa de uma forma muito extrema. Então, qualquer coisinha, ela não é minha amiga de verdade, né? Então, isso é algo muito sofrido, né? E até para nós, psicólogas, uhum, atendendo essas pessoas, a gente vê, né, que é um déficit relacionado mesmo à efetividade interpessoal, à tolerância ao mal-estar, e tudo isso a gente vai, né, cuidar ali na terapia, ajudar
a ela conseguir ali na terapia, Nossa, certo? assim, deve ser sufocante para quem está convivendo também, né? Porque Sim. acaba sendo muitas exigências, muita pressão ali, inclusive psicológica, mental, dentro do relacionamento. Em algum Uhum. momento deixa de ser agradável, né? Inclusive a companhia da Sim. pessoa por esses, como o próprio nome diz, por Sim. esse transtorno que está acontecendo mesmo. Dentre as Sim, sim. características, existe muitas, né? O borderline é uma coisa assim muito complexa, vasta, né? Por isso que a gente tira um episódio inteiro para falar sobre isso. Sim. Trouxe a Sim. Luciana aqui para nos ajudar a entender na prática essa complexidade toda. Dentre as Uhum. características, Luciana, dentre as diversas, né? Você já falou da instabilidade emocional, você já falou da impulsividade, sensação de vazio, e também tem uma que me chama muita atenção, que é o medo do abandono, né? Então, essa é uma das características principais de quem tem borderline, é ter esse medo do abandono. Perguntar por que especificamente esse medo? Olha, como eu disse, né, o borderline, ele tem um foco muito grande ali no não se sentir amado na infância, na adolescência. Então, assim, Uhum, muitas pessoas, isso é um mito, inclusive, né, de achar que o borderline, quem tem borderline foi abusado sexualmente na infância, né, teve algum trauma gigantesco na infância. Não necessariamente, tá? uhum, Pode ser, sim, muitas pessoas que têm borderline tiveram, né, um abuso sexual, abuso ali psicológico ou mesmo até mesmo físico, mas não necessariamente. Às vezes tem a negligência, às vezes tem o descaso, os pais que trabalhavam muito, os pais que não validavam, né? Então, essa criança, como eu disse, ela já nasce com predisposição, ela já nasce mais sensível, ela já nasce emocionalmente mais instável, o neuroticismo, né, o fator que eu falei, ali aguçado, maior. Então, quando esse ambiente não atende às necessidades emocionais dessa pessoa, que é um pouco maior, né, de carinho, de afeto, de cuidado, ela imediatamente entende, né, interpreta ali a situação. Minha mãe não me ama, meu pai não me ama, meus pares ali, meus amiguinhos não me amam. E o que é que ela quer, né, ao longo da sua vida? Ela quer amor, ela quer afeto, ela quer cuidado. Então ela leva isso para todas as suas relações, né? Ela se sente rejeitada desde a infância, ela se sente preterida, ela se sente minimizada desde a infância. Então, ela leva essa emoção ao longo da vida dela, para as relações dela. Então, qualquer sinal de abandono, qualquer sinal de rejeição, isso toca no emocional dela e pensa: eu já tive isso, eu não aceito mais viver isso, eu não tolero mais isso, isso é muita dor, né? Vai para a memória dela na infância mesmo. Ela vira uma criança ali naquela situação. Tanto que as pessoas que têm essa personalidade muitas vezes são chamadas de mimadas, né? Ah, mimada, da piti e tudo mais. Mas é porque ela se volta ali para a infância, ela vira uma criança novamente, né? Querendo atenção, querendo amor. Então, qualquer comportamento que relembre o que ela viveu na infância, seja em menor ou maior grau, ela tem um sentimento de abandono e rejeição. Então, por isso que esse é o uhum, pilar, né, da personalidade borderline. cem por uhum, cento das pessoas vão ter o medo do abandono e da rejeição, o borderline, não 100%, tá? Porque são critérios que a pessoa precisa ter, né? São 9 critérios ao todo e a pessoa precisa ter 5 para fechar o diagnóstico. Um desses uhum, 9 é o medo do abandono, o medo da rejeição e do abandono. Quase todos uhum, vão ter, porque é o que mais tem a ver com essa personalidade, essa sensibilidade ali, a falta do amor, né? Mas tem umas pessoas que vão ter mais a parte da impulsividade, né? Vão ter mais relacionado a uma raiva intensa, né? A um descontrole ali intenso. Então, vão mais para essa área, uhum. certo? Eu queria pedir que você listasse esses 9 critérios, mas antes
queria te fazer outra pergunta. Você começou a antecipar uma pergunta que eu ia fazer, né? Porque como tem essas reações intensas, uma pessoa com borderline, né? E assim, a gente já falou aqui em outros episódios sobre essa pouca maturidade de pessoas adultas e de adultos mimados, né? E era exatamente essa minha dúvida que pode confundir muito, né? Então, o borderline, quando ele vai ter essa reação excessiva, isso remete a alguma coisa da infância que você acabou de explicar. Mas assim, Luciana, como que a gente consegue diferenciar? Como que vocês, psicólogos, fazem para diferenciar? Porque, assim, existem muitos casos em que a pessoa realmente tem borderline, mas tem muito caso que é só um adulto mimado, Luciana, que é só uma pessoa com baixa maturidade. Com É certeza, só com uma certeza. pessoa, é só uma pessoa que é uma pessoa adulta e se comporta como um adolescente, sabe? Uhum, Porque, uhum, sabe? E não tem transtorno nenhum, sabe? Como que vocês fazem na prática para dizer, olha, você provavelmente tem borderline, vamos tratar isso, ou então, acorda, meu filho, vamos uhum. crescer. Como é que Sim, vocês sim, fazem sim, na sim. prática para Sim. ter essa diferenciação assim e até Uhum. conseguir conduzir melhor os pacientes? Sim, interessante essa pergunta, né? Porque assim, os 9 critérios, eles são listados no DSM, né? No Manual de Uhum. Diagnósticos Psiquiátricos. Então, assim, não vale uma pessoa pegar um teste de internet e falar, Internet. olha, né? Olha, eu tenho Veja se isso, ou você tem então, borderline. exato, né? Porque hoje em dia todo mundo tem alguma coisa, né? É, Uhum. e eu nasci para ver que as pessoas querem ter algum transtorno hoje em dia, né? Não é? Parece. Meu Deus. Incrível Eu isso, né? As tenho pessoas acham isso um chique. Meu Deus, onde é que a gente vai parar, um Luciana? charme, né? Um Um charme. Ah, eu tenho charme, borderline, por isso que exato, eu acho assim. exatamente. Então, assim, é, são critérios muito sérios, né? São Uhum. critérios muito importantes. Então, não é uma pessoa que faz um comportamento mimado, um comportamento errático aqui, um comportamento impulsivo. Ah, eu já tenho borderline, né? Muitas pessoas hoje em dia, né, blogueiros, coaches, gostam de falar sobre o transtorno como se tivesse ali a propriedade de falar disso. Isso é muito sério. Isso é ciência, né? A gente está falando de saúde mental. Então, a pessoa precisa ter minimamente ali uma graduação em psicologia para entender como é o transtorno, né? E ter cursos na área, entender quais são os transtornos de personalidade, o que significa cada um, qual é a diferença de um de outro, porque pode ter um e pode não ter o outro, né? Então, entender direitinho cada um desses aspectos. Um transtorno, é, ele existe quando existe uma desordem ali, né? Na vida da paciente, do paciente. Então, não é porque eu tenho um, dois, três critérios ou disfuncionalidades que eu tenho um transtorno. Precisa ter ali uma frequência, né, dos sinais e sintomas, precisa ter uma intensidade nesses sinais e sintomas, e precisa também ter um prejuízo, né, Uhum. clínico, um prejuízo na vida ali do paciente. Tem Isso. E esse transtorno, prejuízo, só te interrompendo rapidinho, e esse pode dizer. prejuízo é dentro de relacionamento, se você tá tendo muita briga por causa dessa característica, se você terminou o relacionamento por isso, se você perdeu o Uhum, emprego por isso, se você não consegue ter paz com sua família por isso, né? Eu acho que essa percepção do perfeito, prejuízo na prática seria isso, né? Quando você começa a ter esses prejuízos por conta de uma dificuldade que você tem de comportamento, de perfeito. impulsividade, ou seja lá qual for ela, né? Exato, perfeito. Então, assim, são em todas as áreas da vida ou na maioria das áreas da vida. Uhum. Então, na parte profissional, na parte de relacionamentos amorosos, família, amizades, né? Enfim, colegas. Então, isso não pode ser somente, eu tenho aqui com uma amiga, eu sou muito assim com tal amiga, então eu devo ter borderline. Não é assim, né? Precisa ter uma intensidade, uma frequência e um prejuízo grande. Tem personalidades, né, transtornos de personalidades que não trazem prejuízo para a outra pessoa. Por exemplo, o transtorno de personalidade antissocial, o psicopata, né, não traz prejuízo para si, na verdade, corrigindo, não traz prejuízo para si. O psicopata, ele não sofre.
tá? Ele sofre, na verdade, por conta das suas, do seu querer, do seu desejo, se foi frustrado ali. Apenas. Mas, em relação às demais pessoas, tô fazendo o outro sofrer, né? A empatia não existe. Então, o sofrimento dele é apenas em coisas atreladas ao que ele não conseguiu, ao que ele falhou, né? Isso aí tem um prejuízo apenas para o outro. Já a personalidade borderline tem prejuízo para si, muito para si, tá? E para o outro também, porque o borderline ele tem uma empatia muito grande, tem uma sensibilidade muito grande. Então, ele está sofrendo, mas também está se sentindo culpado, se sentindo mal por estar fazendo o outro sofrer, né? Muita gente fala, o borderline é manipulador, é mentiroso. Gente, ele está tentando ali sobreviver, né? Ele está tentando ali ser amado, está tentando ser aceito. Então, muitas vezes, ele está ali se enroscando em comportamentos, em pensamentos, em emoções, ele não está conseguindo entender direito o que ele está fazendo. Ele está apenas tentando existir de uma forma que dê menos dor para ele, que dê menos Uhum, sofrimento para ele. Entende? Então, a forma que a gente identifica uma pessoa com borderline, resumindo, é essa. É se tem um prejuízo, se tem a frequência e se tem a intensidade dos sinais e sintomas. E se está indo uhum, para todas as áreas ou a maioria das áreas, de uma forma difusa, né? E não somente uhum, ali, em uma vertente ali da vida, certo? uhum. Certo. Se você é um adulto infantilizado, procurar a Luciana, ela vai te dizer, tá? Que ela Vou vai dizer, aplicar os critérios, ela vai dizer, meu filho. isso Mas é aqui você importante tá porque mimadinho. porque assim, às vezes, eu acho que você deve presenciar isso, uma coisa que eu acabei de imaginar. Hum, Existem alguns pacientes que já chegam com um diagnóstico, né? Não, doutor, é porque eu acho que eu tenho borderline, eu queria que, sim, sabe? E às vezes não é sim. assim, você precisa passar por critérios, né? Uma análise mais clínica, aguçada de uma profissional como a Luciana, que vai perceber muito rápido onde é que você está, mais ou menos, né? Para conseguir te guiar em relação a isso. A gente Sim, está com falando certeza. ao vivo nesse momento pela Rádio Verona de Teresina, frequência 87,9, também pelo portal verona.org, pela internet, e também no canal da Rádio Verona no YouTube, onde você pode nos ver e nos ouvir de qualquer parte do planeta conectada à internet, ou você pode estar nos ouvindo nesse momento e assistindo pelo nosso, lá pelo Spotify, pelo Pode Se Acalmar, tá? Então. De onde você estiver nos assistindo, são múltiplas as possibilidades de canais, né, meios que a gente pode conversar. Luciana, Legal. eu queria que você citasse, você falou uma coisa muito interessante, né, sobre os critérios para fazer esse diagnóstico do transtorno de personalidade borderline em alguém. Você Uhum. falou que são 9, precisa fechar pelo menos 5. Obviamente, essa a identificação é feita pela análise do profissional de psicologia, psiquiatria, enfim. Eu queria que Sim, você isso. citasse, se você conseguisse, esses 9 critérios, assim, de maneira resumida, para que a gente conhecesse, para a gente saber que critérios são esses. Eu fiquei curioso. Certo. Vamos lá. Eu deixei até aqui do ladinho para eu ler, né, na Pode ler, íntegra. os 9. Bom, esforços desesperados para evitar abandono real ou imaginado. Então, isso Uhum. aí, né, é o cerne ali O do primeiro. borderline, Uhum. né? Impulsividade em Segundo. pelo menos duas áreas potencialmente autodestrutivas, exemplo, gastos, sexo, abuso de substância, direção imprudente, compulsão alimentar. Então, Uhum, assim, a pessoa chega e fala: olha, eu tenho muito gasto. Tá, então talvez não seja isso, né? Você pode ter uma uhum, impulsividade ali, mas precisa ter pelo menos em duas áreas, ok? ok. 3. Terceiro, um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, caracterizadas pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização. É aquilo que eu falei, né? É, a pessoa tem uma distorção cognitiva de 8 ou 80. Então, assim, poxa, se não Uhum, for do jeito que eu quero, se não fez da forma que eu quero, se não me tratou da forma que eu esperava, então você também não serve para mim. Você não é uma boa pessoa, um bom amigo,
enfim, né? É um pouco Uhum. rígido, exagerado, tá? Sim. 4, recorrência de comportamento, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento autolesivo. Então, se cortar, né, se ferir, se bater, ou então uma tentativa ali de suicídio mesmo, de autoextermínio, Uhum. tá? Por conta de muita dor. Então, a autolesão é para sanar um pouco da dor da alma, né? E trazer um pouco para Uhum. o corpo. Você tem um pouquinho do domínio dessa dor, tá? Já me perdi. 5, acho que é 5. Uhum. 5. Sentimentos crônicos de vazio. Então, aquele vazio ali emocional, um vazio, uma angústia muito grande do nada. Sente uma angústia sem precisar ter acontecido nada necessariamente, tá? 6, ideação paranoide transitória associada a estresse ou sintomas dissociativos intensos. Isso é geralmente quando acontece alguma coisa, alguma situação, e aí, por exemplo, meu namorado não me atendeu, então, ele deve estar me traindo, ele deve estar com outra. Então, são umas paranoiazinhas que ficam, né, relacionados ali ao medo de ser rejeitada, ao medo de ser abandonada, tá? E aí, E às vezes, quando fica isso com a se pro... raiva. Uhum. Diga, É, pode ser. desculpa te interromper. E quando isso se Nada. prolonga, né? Porque uma coisa é a gente pensar, será que tá me traindo? Ah, vou lavar uma Exato, louça. Não, e outra exato. pessoa, e outras vezes será que tá? Aí quando a pessoa chega, trata a pessoa mal, no outro dia e depois, seria isso quando a coisa se prolonga também, Seria né? isso. Exato, Uhum, exato. É a dificuldade da emoção retornar ao estado basal. Então, isso é uma desregulação emocional, né? A pessoa tem ali um pico de raiva, essa raiva vai descer com todo mundo. Mas com uma pessoa que tem um transtorno borderline, ela fica um pouco mais tempo lá em cima, até uhum, descer, né? entendi. 7. É, 7, raiva intensa e inapropriada ou dificuldade em controlá-la. É o que a gente acabou de falar, né? Uhum, Mostras frequentes de irritação, raiva constante, brigas físicas recorrentes. Então, muitas vezes, existe essa briga física porque ela tá com tanta raiva que não consegue se conter. Então, vai para o outro, né? Então, principalmente quando o outro vai, agarra, abraça, ela não quer ser tocada, então bate, ou então tá com muita raiva, pega o celular, joga no chão, né? É uma coisa assim que foge, né, da normalidade. Então, por isso que a gente precisa, sempre quando a gente está questionando sobre os critérios, entender. Mas assim, isso foi pontual, isso foi uma vez quando você tinha 15 anos de idade, isso é recorrente, como é que acontece? Porque precisa ser recorrente, né? Não são todos os dias, mas também não só uma vez na vida, ok? ok. Nossa, 8, uma pessoa que quebra as coisas recorrente, meu Deus, não vai ter nada, não vai sobrar é, nada, não dá tempo de repor. Meu não Deus do céu. necessariamente quebrar, mas Não, ter ali rompantes, entende? Ou sim. sair rapidamente, ou empurrar o outro que a segura, ou derrubar alguma coisa. Então, é uma raiva também expressa no corpo, né? De Uhum. forma Com física, violência às vezes, né? com a violência, exato. Uhum. 8º, perturbação de identidade, instabilidade acentuada e persistente da autoimagem ou da percepção de si mesmo. Então, a autoimagem é o quê? A forma como ela se enxerga ali no espelho. Eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto do meu corpo, eu me acho gorda, eu me acho muito magra, eu me acho feia. Então, a pessoa com borderline, ela tem muita distorção de imagem. Às vezes está bem magrinha e está se achando gorda, né? Então, muitas pessoas com transtorno de personalidade borderline têm transtornos alimentares, como comorbidade, né? Justamente por conta dessa autoimagem aí distorcida. E também o autoconceito, que é o quê? A forma como ela se vê. Então, ela se vê uma pessoa incompetente, se vê uma pessoa fraca, uma pessoa fracassada, né? Então, elas se punem muito. São pessoas que querem muito a felicidade, mas elas mesmo se punem muito, sofrem muito com elas mesmas, com as próprias reações delas com elas mesmas, tá? Para com elas Uhum. mesmas. E o 9º, instabilidade afetiva, né, no humor ali, devido a uma acentuada reatividade, tá? Então, a irritabilidade ou ansiedade intensa, com duração geralmente de poucas horas, e apenas raramente de mais de alguns dias. Então, esse humor
essa raiva, esse humor ali, tristeza exacerbada, ela vai demorar mais de cair, mas não vão demorar dias, tá? Não vão demorar 3 dias, ok? Aí quando já passa de, né, um dia, 2 dias ali e o humor não mudou, a gente começa a pensar em outros diagnósticos, né? A bipolaridade, por exemplo, né? Que cicla mais o humor. Então, por isso que a gente precisa ter a propriedade relacionada ao conhecimento, né? Para Uhum, diagnosticar ali de forma diferencial cada transtorno também. Então, são esses os entendi. 9 critérios. Uhum. E a gente precisa usar com moderação, tá, gente? Olha, aqui não é um teste de internet, tá? A Luciana Não, não, não é a nossa intenção. Aqui não mesmo. são características determinadas. Qual que é a fonte, Luciana? Você falou, eu esqueci. DSM, Que Manual se- dos Transtornos Psiquiátricos. Isso, que está dentro do Manual dos Transtornos Psiquiátricos, né? Obviamente, ele é Uhum, usado como base por profissionais. E esse uhum, diagnóstico, Luciana, ele com certeza não é feito rápido assim, né? Então, precisa de alguns dias de terapia, de diagnóstico, para que você converse, você faça perguntas para ser mais apurada no diagnóstico que você vai fazer, né? uhum, Isso pode demorar quanto tempo, assim? A gente fala o quê? De meses, um uhum. ano? Qual que é a média Sim. de que você consegue perceber e dar essa orientação mais precisa? Uhum. Assim, isso é relativo, porque depende da Uhum, expertise clínica, né, do profissional. Então, se é um profissional que lida muito com pacientes com transtorno de personalidade borderline, pessoas que já têm essa experiência, que têm um conhecimento técnico também, teórico, né, relacionado a isso, é muito mais fácil. Então, eu acho assim, ó, tem que ter cautela de uma sessão, 2 sessões, 3 sessões. Eu acho que tem que ter cautela relacionado a esse tempo, né? Porque a gente precisa entender muito da vida do paciente, da vida pregressa, né? Que são os aspectos longitudinais que a gente chama na psicologia da vida pregressa do paciente, da infância até agora. A gente precisa mapear os comportamentos, os pensamentos, a emoção, se tem a desregulação emocional mesmo, né? A interferência desses sinais e sintomas ali na vida do paciente. Então, a gente precisa entender. E com uma sessão, com 2 sessões, talvez não entenda dessa forma. uhum, Então, eu não tenho como te precisar um tempo, né? Poxa, um mês. Mas eu te digo, quanto maior a expertise clínica, né, do profissional, mais rapidamente esse diagnóstico ele é feito. uhum. E assim, o interessante é que mesmo nesse caminho para fechar esse diagnóstico, né? A ajuda, as orientações, elas já acontecem na terapia, né? Então, você traz características pontuais, reações pontuais. Ah, eu tive uma crise de Uhum, raiva, eu agredi uma pessoa, eu quebrei tudo no meu quarto, ou eu tô pensando em uhum, terminar meu relacionamento. Nesse uhum, entremeio, nas sessões que a pessoa está presente, a ajuda também acontece, né? Mesmo sem esse diagnóstico fechado. O diagnóstico é mais, perfeito. acredito, para ter um rótulo que ajuda, uma orientação mais específica, mas a coisa vai sendo tratada nas sessões, né, Luciana? Sim, perfeito. Assim, o diagnóstico é um rótulo, pode ser considerado um rótulo, só que é um rótulo também que beneficia muito, porque a partir do Sim, claro. momento que a pessoa, a paciente, sabe que ela tem determinada questão, ela vai se imbuir disso e vai querer se tratar, né? Principalmente o borderline, ele quer ficar bem, ele quer melhorar, porque tem um sofrimento muito grande. Então, isso é importante, né? O diagnóstico ele é importante, tanto para o paciente quanto para o profissional, porque a partir do diagnóstico a gente vai traçar o plano de tratamento. A gente vai ver, tá, é borderline, então para que abordagem eu vou aqui? Se é borderline, eu vou para a comportamental dialética, né? Terapia comportamental dialética, que é a DBT, que é o padrão ouro para tratar esses pacientes que têm mais desregulação emocional, né? São técnicas, estratégias, meios de intervenção que vai proporcionar maior regulação emocional para esse paciente. Agora, se eu não Uhum, sei se é borderline, eu acho, sei lá,
que é qualquer outro transtorno, autismo, eu não vou mais para a DBT, eu vou para análise do comportamento, né? Por exemplo. Então, a gente precisa entender realmente qual diagnóstico a gente está lidando, né? E se tem algum Uhum. diagnóstico, que às vezes pode ser apenas uma desregulação emocional, e a gente também tem tratamento, né, empiricamente sustentado para sanar, dar recursos o suficiente para a melhoria desse paciente. Uhum. Uma vez fechado esse diagnóstico, qual que é a principal abordagem nesse tratamento? É Uhum, focar na regulação emocional, no autoconhecimento, na autoestima? Qual que é o principal? Porque, obviamente, é complexo, né? São 9 características. Um paciente pode ter as uhum, 9, por exemplo, né? Ou mais do que uhum. isso. Sim. Qual que é a principal, Luciana, dentro dessa complexidade? Sim, é isso, é como eu falei, DBT, né, é o padrão ouro hoje, né, ela foi uma abordagem desenvolvida por Marsha Linehan, que é uma psicóloga que também tem personalidade borderline, então ela quis desenvolver essa terapia comportamental dialética para ajudar, né, os seus pares ali, as pessoas também que passavam pelo inferno, como ela chamava. Então, ela queria, né, ajudar todas essas pessoas porque ela sabia o sofrimento que ela sentia. Então, hoje na ciência é a abordagem mais bem conceituada, mais bem vista, né, mais bem entendida como a melhor abordagem para desregulação emocional como um todo, não somente borderline, tá? E ela Então, foca em que especificamente na prática? ela foca na melhoria da regulação emocional, né? Uhum. Isso do entendimento das emoções, conseguir expressar as emoções de uma forma eficiente, né? Você não ir para comportamentos disfuncionais para regular as próprias emoções, não tentar regular as emoções com pessoas, com outras coisas de fora, mas sim tentar internamente você assumir essa regulação, a autorregulação emocional, né? Então, por exemplo, respiração diafragmática, né? Uhum. Atenção plena, né? Que é atenção ao momento presente ali, relaxamento muscular progressivo. Tem várias técnicas, né, relacionadas a isso, a regulação emocional. Inclusive, a atividade física é um ótimo regulador Uhum. das emoções, né? E a gente Sempre, né? precisa sempre passar isso para o paciente. Uhum. Tolerância ao mal-estar também. Desculpa, te interrompi. Não, desculpa, pode falar. Eu quis te interromper, mas pode continuar, por favor. Tolerância ao mal-estar, que é para ele lidar, né? Para ela, ele lidar com essa intolerância à frustração, intolerância ao sofrimento, ao término de namoro. Então, não terminar a vida, não acabar com tudo, não bater em ninguém, não se bater, não se lesionar por conta de um sofrimento que está sendo ali causado naquele dia, que talvez amanhã nem aconteça mais, né? Então, o Não ter borderline tem decisões, essa intensidade não ter reações catastrófica. catastróficas, né? Dramáticas exageradamente, seria isso, né? Exatamente, exatamente. Então, conter mais a emoção, sabendo que aquela emoção ela vai diminuir. Então, uma técnica mesmo que a gente coloca para os pacientes é segurar um cubo de gelo, né? Pegar um cubo de gelo e segurar assim. Por quê? Porque o cubo de gelo arde, dói, né? Ali na mão quando você segura. Então, isso faz com que tanto doa um pouco e ele sinta essa dor ali física, saindo um pouco da dor da alma, digamos assim, a dor Uhum. mental, emocional, e também resfria um pouco o corpo, muda a temperatura do corpo, porque quando a gente está Uhum. estressado, né, com raiva, a temperatura aumenta. Então, isso proporciona também esse resfriamento do corpo. Assim como tomar um Uhum. banho gelado, colocar um balde de gelo no rosto, né? Quem não tem problemas aí cardíacos, por exemplo, pode fazer isso. Então, todos esses recursos a gente oferece para o paciente, né? Como meios dele tolerar ali o mal-estar. Tem também comunicação efetiva, né? Uma comunicação eficaz ali com o outro. Então,
O borderline tem muito isso, de querer falar algo para o outro. Às vezes o que ele está falando faz sentido, mas a forma como ele fala não é assertiva. A forma que ele fala é abrupta, é ríspida, é com raiva, como se o outro devesse algo para ele, o outro deve amor para ele, deve consideração, preocupação. Então a gente vai também é, aprender ali junto com o paciente, né, mostrar para ele que existe uma forma menos ríspida, menos nervosa, menos estressada, mais assertiva, né, dele comunicar a necessidade emocional dele. Ele falar, poxa, eu preciso de um abraço agora, poxa, eu estou precisando da sua atenção agora, do seu apoio, do seu abraço, do seu carinho, né? Isso aí a gente ensina também para o paciente. E tem a atenção plena, a parte da atenção plena, que é o quê? É o mindfulness, né? É você estar conectado com o momento presente, com a situação presente, com o seu contexto, com as suas sensações corporais, você identificar, poxa, agora eu estou ficando com raiva. Por quê? Porque eu estou sentindo aqui uma agonia no peito, estou sentindo minha mão suando, estou tremendo, estou ficando com raiva. Então, você começar a se observar, começar a participar desse entendimento, né, das sensações fisiológicas, e você, inclusive, comunicar isso para uma outra pessoa. Poxa, eu estou com muita raiva, porque eu estou sentindo essas sensações, né? Então, isso tudo são técnicas, são meios e intervenções que a gente, como psicóloga, a gente proporciona para o paciente, né? Uhum. Em algum momento, esse parceiro ou parceira dessa pessoa é convidado para participar de uma das terapias para ter essa conversa, com o casal juntos, falando do borderline, ou isso é impensável, Uhum. isso não acontece, ou deve ser sugerido pela própria paciente? Poxa, isso é muito interessante de acontecer, né? Tem psicólogos que não trabalham assim, mas já eu na clínica, eu vejo a importância disso, porque muitas vezes o parceiro não consegue entender direito é, pelas palavras, né, do namorado, da namorada, da paciente ali que tem o borderline. Então a gente, né, faz essa mediação ali na terapia. Pode ser os dois juntos, a gente conversando com os dois e fazendo essa intermediação, né? A paciente falando ali para o parceiro e vice-versa. Ou pode também a gente pegar uma sessão e trazer apenas o parceiro, a parceira, né, da paciente, do paciente, e conversar ali, explicando, tentando entender quais são os comportamentos erráticos ali que a paciente tem com ele, né, tentando entender a dinâmica do relacionamento, como ele pode ajudar, ofertar um pouco dos recursos, né, que a gente tem para essa pessoa, porque isso vai ajudar o tratamento. O Ô, benefício ali Luciana. é mútuo. Ô, Luciana, Uhum. mas isso não pode ser irritante para o parceiro ter que chegar na terapia e a psicóloga, por exemplo, dizer: olha, se ela quebrou tudo naquele dia é porque ela tem borderline. Se ela gritou com você é porque. Isso não pode ser irritante na prática, Luciana? Como que é essa abordagem com o parceiro? Sim, Porque é uma pessoa que também está sofrendo, né? Que está tentando entender, mas que de algum modo pode não se sentir na responsabilidade de o parceiro estar vivendo aquilo. uhum, perfeito. Assim, o borderline não pode ser justificado pelo diagnóstico, tá? Então, assim, Uhum, explica, mas não pode tudo ser usado como desculpa, né? Ah, é porque eu tenho borderline. Então, você precisa entender, você precisa lidar comigo da forma que eu quero, da forma que eu isso é espero. irritante, né? Isso é. Não, exatamente. Com Isso é certeza, com tenso. certeza. Aí não é um relacionamento, não seria um relacionamento saudável, né? Seria um Uhum, relacionamento ali bem doentio, porque um precisa se comportar como um robô para agradar o outro. Isso uhum. não existe nenhum relacionamento dessa forma. O que a gente vai falar com ele é o seguinte: a paciente tem X dificuldades. Você tem noção disso, né? Tenho noção disso, tô com noção disso, tô entendendo isso. Ok. Como você pode ajudá-la, né, para que essas dificuldades não venham à tona? Eu vou te dar aqui algumas dicas, alguns direcionamentos. Você consegue fazer isso? É difícil para você? É fácil? Como que seria isso para você? A gente também vai validar os sentimentos dessa pessoa,
né? Porque quem é parceiro, quem é parceira, ou familiar, mãe, pai, né, ali do paciente, da paciente, vai ter muita dificuldade de relacionamento, né? Vai precisar ter uma paciência, vai precisar também ter uma ajuda, inclusive psicológica. Então, eu sempre indico terapia para quem lida com o paciente borderline, né? Até que ele se estruture, né? Até que ele se regule emocionalmente para conseguir ali ter um relacionamento mais satisfatório. Então, a gente vai validar o sofrimento, sim, do parceiro, a gente vai tentar entender o ponto de vista dele, mas a gente vai oferecer recursos, né, para inclusive ajudar a vida dele também. Não é somente a vida de quem tem um borderline, né? Ajudando quem tem o borderline, e se ele namora com essa pessoa, vai ser uma ajuda mútua, vai ser ali uma ajuda bem-vinda, né? Relacionada a isso. E ele precisa querer participar, ele precisa querer entender, querer abraçar a causa ali, querer continuar no relacionamento. Isso é muito importante, né? A gente não vai colocar a goela abaixo, digamos assim. A Sim. gente vai, né, oferecer ali uma ajuda que ele provavelmente está querendo. Uhum. É Entende? importante dizer isso para não parecer que a gente quis passar essa imagem, né, de vai levar na Não, terapia para que exato. justifique todos os Não. excessos, os comportamentos Uhum, desagradáveis, ou sei lá o que que aconteceu, né? É importante. uhum, com certeza, E muito. também está dentro da sua área, dentro de terapia de casal, mistura uma coisa com a outra, ou está tudo interligado, né? Você também tem uma vivência, tem uma história com borderline que você utiliza isso na prática também, ah, no envolvimento, no tratamento com seus pacientes? Sim, sim. Eu acho que eu não cheguei a dizer, né? Mas eu também tenho. Eu sou diagnosticada com um transtorno de personalidade borderline, e isso me Uhum, ajuda muito, né? Tanto a nível de empatia, quanto a nível de me, óbvio, né? De me colocar ali no lugar da paciente e dos recursos, né? Como é o jeitinho mais fácil de pegar um recurso e colocar ali na nossa rotina, porque eu já tenho a vivência. Então, hoje eu tenho uma remissão total, né? Que significa o quê? A diminuição bem significativa dos sinais e sintomas, né? É de 70% a uhum. 80% aí da diminuição dos sinais e sintomas, né? O Uau, muito total bom. nunca é 100%, né? Sim. Então, isso eu consegui com o quê? Com muita terapia, né? Com muito engajamento, muito empenho ali para cuidar da minha desregulação emocional e tudo mais. E eu levo sempre muito essa experiência para os meus pacientes. Eu não tenho vergonha, né? A gente não pode tratar isso como um tabu. O borderline é muito estigmatizado, inclusive tem muitos mitos envolvendo o borderline e que é bom a gente sempre estar pincelando, porque já fizeram músicas com borderline, né? Borderline é isso e aquilo, enfim, não vou nem citar o nome da dupla, né, que fez. Aí você nunca ouviu? Nunca ouviu? Não, eu Depois, acho que depois não. em off eu te passo essas músicas. Não sei nem Tá se tá bom, rodando tá bom, mais, né? combinado. Mas eu acho que a minha experiência, né, pessoal e profissional é importante para também tirar um pouco desse estigma que tem, né, de borderline. São todos grudentos, são todos ciumentos, borderline é mimado, né? Todo border é explosivo, todo border é barraqueiro, é manipulador, todo border se lesiona. Tudo isso é mito. Que, por Uhum, exemplo, eu nunca me lesionei na vida, né? Eu nunca me cortei e tudo mais. Então, isso é realmente um mito, né? Borderline só pode ser diagnosticado depois dos 18 anos. Isso é um mito também, né? Pode ser diagnosticado antes, mas precisa ter muita cautela para não confundir os sinais e sintomas com os sinais da adolescência, por exemplo. Então, por isso, precisa ter muito cuidado, né? Todo borderline teve a causa ali no abuso, né? Abuso psicológico, abuso físico, sexual, também não necessariamente, né? Então, todo borderline quer chamar atenção, todo borderline tenta se matar para chamar atenção. Isso é um mito, até porque 10% de todo suicídio, né, é causado por pacientes que têm transtorno de personalidade borderline. Então, se quisesse chamar atenção, não teria
né, uma quantidade significativa de pessoas ali que cometeram suicídio. Então, precisa muito da atenção da população, atenção das pessoas, né, porque também é um transtorno frequente. Uma a cada 50 pessoas tem o transtorno de personalidade borderline, né? 1% a 6% da população tem o transtorno. Então, a gente pode também cuidar um dos outros, né, relacionado a isso. Ver tais comportamentos. Olha, eu te acho um pouquinho, né, desregulado emocionalmente, né, um familiar, uma pessoa que tem intimidade. Que tal você ir ali, né? Eu vou ali com você para terapia, vamos ali junto, vamos marcar junto. Tentar entender, porque isso pode proporcionar melhores relações e melhor qualidade de vida também para o paciente que tem, né, o transtorno. Uhum. A informação, ela ajuda também no A nosso informação, bem-estar, né? com certeza, com Mental, certeza. dos relacionamentos, com certeza. Uhum, Você pode seguir uhum. esse papo com a Luciana nas redes sociais. No Instagram você encontra ela, lucianagarcia.psi, abreviação de psicóloga, né? Então, lucianagarcia.psi. E você atende também, tanto presencial para quem está nos acompanhando diretamente de Salvador e também online, né, Luciana? No momento eu atendo somente online, Somente né? online. Melhor ainda, né? Melhor Melhor ainda, ou ainda, para seja, mim eu Salvador e adoro. qualquer parte do país, Salvador, Exato. Teresina, Brasil, de fora do Aham. exterior, né? Sim, com Luciana, certeza, com certeza. muitíssimo obrigado pela sua presença hoje, pela sua participação. Muito obrigada, Júnior. Adorei, adorei falar sobre esse tema, adorei estar aqui com você. Muito agradável, viu? Conte Muito comigo. obrigado, Luciana. Você consegue ver e rever o episódio quantas vezes quiser pelo canal do YouTube da Rádio Verona. Só buscar por Rádio Verona. Você vai conferir todos os episódios lá no YouTube também. E também no Spotify. Basta buscar por Pode Se Acalmar. Só o POD mudo, tá? POD, Pode Se Acalmar. Você encontra lá esses e todos os outros episódios. Muitíssimo obrigado pela sua audiência hoje. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá.